Fala rapaziada, aqui é o Rafão Martins do canal Zona FA, você tá ouvindo o podcast Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um livecast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje, no programa de hoje, estaremos falando sobre o preview da segunda semana da NFL, do nosso Fantasy Football. Falarmos também de trocas, de opções de trocas, quem vale a pena buscar nessa semana, quem não vale a pena buscar, quem vale a pena vender, se desfazer desse jogador. Mas também a gente começa falando do review do Monday Night Football. E enquanto o pessoal vai chegando, vou fazer aquele nosso jabazinho de início de episódio de sempre. Siga-nos nas redes sociais, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no Twitter. Assine nosso podcast nas plataformas onde ele está hospedado, seja no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas. E também, sempre deixa aquele teu gostei, que é muito importante pra gente chegar a mais pessoas nessa live, a mais pessoas no vídeo também, que daqui a pouco nem conhece Fantasy, nem conhece, ou até conhece, mas não acompanha tudo que a gente faz por aqui, Não só eu, mas todo mundo que produz conteúdo, nem sabe que tem conteúdo de Fantasy no Brasil, pois tem, e tem conteúdo de qualidade. Além disso, além de deixar o teu gostei aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, e transmita compartilhe com seus amigos, mande nos grupos aí das ligas Rock Fantasy Futebolista tá online pra gente falar dessa segunda semana. Deixa também nos comentários aquela tua dúvida de escalação, melhor escalar quem, esse, aquele, o outro, opções de trocas, quem eu acho que você deveria buscar numa troca, ou tu tá a fim de trocar por um cara, não sabe se vale a pena ou não, manda aí nos comentários. Primeiro eu vou falar do Monday Night Football, depois eu já passo pro mercado do Fantasy, volto no chat para dar um alô para todo mundo. Quem tá chegando aí, uma boa noite, pra quem não... E pra quem tá ouvindo on demand, um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que você esteja fazendo. Depois eu dou uma passadinha no chat, depois eu vou dar uma passadinha só depois de falar dos matchups, e aí eu troco aquela ideia sobre escalações, certinho? Então bora lá, que eu já vi que já tem gente aí conosco. Vamos primeiro falar aqui do nosso Monday Night Football. Quem que se destacou nesse Monday Night Football, que teve a vitória do Seattle Seahawks, a gente fez lá o palpitão do Fantasy. O pessoal a gente tá fazendo nesse ano o palpitão do Fantasy, todos os jogos da noite, os jogos principais da quinta, do domingo e da segunda. A gente resolveu criar esse palpitão aí. E todo mundo errou o Monday Night Football, porque foi unânime, as 7 páginas foram em Denver Broncos e deu a lógica, deu o Seattle Seahawks, que com a ajuda da torcida e tudo mais, com o Geno Smith motivado pelo Pete Carroll e sem errar tanto, eles conseguiram vencer o Denver Broncos e venceram um jogo que eles tanto queriam vencer nessa abertura de temporada da NFL. Mas falando em Fantasy Football, que é o que nos interessa, vamos primeiro passar, antes de mais nada, foi 17-16 pro Seattle Seahawks, em cima do Denver Broncos, em casa. Teve aquela transmissão sensacional da ESPN, foi muito bacana ver o pessoal em loco lá. Espero que isso aconteça mais vezes durante a temporada, se é que será possível. Mas falando de Fantasy, do lado dos Broncos, o Russell Wilson ele conseguiu pegar a posição número 12 aí da semana, então ele acabou como um quarterback 1, por mais que ele não tenha vencido o jogo pro Fantasy, ele não foi mal. Entre os running backs, destaque pro Javonte Williams, que teve aí 12 targets na sua direção. É muito target para um running back, E ele recepcionou 11 bolas para 65 jardas. Não fosse o fumble, de repente ele terminaria um pouquinho melhor, Mas ele acabou terminando apenas como um running back 2 nessa semana. Melvin Gordon também teve fumble, carregou até mais a bola, mas não foi efetivo, No jogo aéreo, destaque pro Jerry Jeudy, 4 de 7, 102 jardas e um touchdown pro Jeudy, que a gente entende que ele seja ainda o wide receiver número 2 da equipe, O touchdown ajudou bastante ele, teve mais jardas, o touchdown foi um touchdown longo, ele acabou terminando como um wide receiver 1 nessa semana, então ajudou aí as equipes de fantasy, e o Sutton terminou com 9.2 em half PPR, apenas wide receiver 3. Destaque também, o Albert Okwuegbunam não teve aquela partidaça,
não era se esperado também uma grande partida dele. Mas 5 de 6 para 33 jardas, me chama a atenção os targets. Foram 6 targets e outra. O tal do Andrew Beck, que no início tomou 3 targets, foi o único cara acionado na equipe no início da partida, acabou terminando até melhor com 52 jardas. Mas tenham calma com o Albert O. Do lado de Seattle, o Geno Smith, por mais que fez um jogo muito consistente, ele no Fantasy não foi um quarterback 1. E dadas os outros jogadores do time, nem o Rashad Penny, que teve 12 carregadas, teve recepções, Tyler Lockett, K. Metcalf teve 7 bolas na sua direção, agarrou todas as bolas, mas apenas 36 jardas, aí teve o fumble, e isso complicou, ele foi um desastre nessa primeira semana. Os únicos destaques positivos que a gente pode dizer assim que realmente fizeram a diferença foram os tight ends, né? Ambos que saíram com touchdowns, Will Disley e o Colby Parkinson. O Will Disley com 11.8 em half PPR e o Parkinson com 11.3, 2 tight end 1 na primeira semana da NFL. Eu ainda teria calma com eles, tá? Por mais que o Will Disley e tal tenha um histórico e tudo mais, já falou bastante dele aqui no ano passado, no outro ano. Eu não tenho assim uma expectativa gigantesca por ele. Eu teria com o Noah Fant, que acabou com mais targets que eles, mas muito menos produtividade. Esse foi nosso resumo. Fechamos a semana. O papo agora vai ser sobre mercado do fantasy. Se você tem alguma troca aí que você não sabe se vale a pena, deixa nos comentários, que assim que eu terminar aqui os jogadores que eu vou indicar, a gente passa por lá e a gente troca uma ideia, fechou? Quem não chegou ainda só perdeu o Monday Night Football, só perdeu o review do Monday Night Football, e eu acho que quase todo mundo viu o Monday Night Football, né? Então não tem problema. Antes de falar, eu queria só deixar um recadinho também, que me chamou bastante atenção, vocês sabem, desde o ano passado. Desse ano, na verdade, eu fui aceito como Expert Ranker no Fantasy Pros, então um dos 197 analistas do Fantasy Pros é este que vos fala neste momento. E no ano passado eu passei toda a temporada fazendo rankings para poder ser efetivado no site do Fantasy Pros, que é o maior site de fantasy futebol do mundo. E hoje de tarde eu tive uma grata surpresa que eu resolvi entrar nos rankings de experts e tudo mais para ver como é que tinha me saído em relação aos demais, e para minha surpresa eu acabei no primeiro ranking geral em defesas / special teams. É até uma ironia do destino, né? Um cara que não gosta muito de liga IDP e tudo mais, acabei como primeiro nesse ranking entre o primeiro entre defesa, tem todas as posições. No geral fiquei em 140 de 197, foi muito mal em running back, em wide receiver, 39 em quarterback e 39 em tight end, se eu não me engano. E uma posição boa também em kicker. Mas em defesa special teams, o primeiro colocado do ranking, isso aí me chamou bastante atenção, fiquei bem feliz com isso, né? Então vamos ver se essa temporada a gente consegue fazer bonito aí e se colocar nos patamares mais altos lá entre os analistas lá do Fantasy Pros. Mas falando em mercado do Fantasy, que esse é o nosso assunto deste momento, quem são os jogadores que valeria a pena se comprar nessa semana, né? Quem são jogadores que, ao meu ver, valem a pena uma troca porque estão custando mais barato do que custavam na semana passada ou que são viáveis de ser adquiridos nesse momento. Um deles, running back do Los Angeles Rams, Cam Akers. Por mais que você possa estar apavorado, eu posso dizer que uma luzinha amarela está acesa, mas eu não vi ninguém colocar antes da temporada Darrell Henderson como o número 1 dessa equipe, né? Por mais que possa existir um comitê nesse elenco, isso eu não duvidaria, mas o Cam Akers, ele tem a possibilidade de ganhar a posição de running back 1. E nesse momento, inclusive, ocorreu uma troca na Super League que foi um absurdo de barato, né? Mas cada um sabe o que lhe incomoda, e por isso a gente está ali para não bloquear nenhuma troca que não seja injusta, só apenas trocas injustas. Como a troca não chega a ser injusta no meu ponto de vista, é mais desbalanceada, né? Eu não sei qual que é a opinião do cara que estava querendo vender o Cam Akers, mas saiu barato, saiu muito barato mesmo. E o Cam Akers é um cara que para mim ainda pode ser o running back 1, então se você for atrás dele, é capaz daqui a pouco ter gente que tá dropando ele em algumas ligas, né? Dependendo aí da situação. Outro running back, outro jogador, se você tá precisando de running back, é o David Montgomery. David Montgomery, running back do Chicago Bears. Ele teve uma pontuação menor do que o Khalil Herbert, mas é importante sempre analisar os detalhes, as estatísticas.
O Khalil Herbert, por mais que ele tenha terminado como o melhor da semana no backfield dos Bears, o David Montgomery teve 17 carregadas na partida. Ele teve muito mais volume, e é assim que deve ser durante a temporada. O jogo ele foi completamente para um jogo corrido, o Khalil Herbert também saiu com um volume bom de carregadas, mas o David Montgomery é o running back número 1 do Chicago Bears, é o workhorse da equipe, e isso deve se manter. Por isso, é um outro cara que caiu um pouquinho pela sua pontuação, mas que vale a pena buscar numa troca, porque seu valor está mais baixo do que estava na semana passada. E um outro cara para fechar aqui minhas opções de compre barato na semana no Fantasy Football é o CeeDee Lamb, wide receiver do Dallas Cowboys. Ah, mas perdeu o deck e tal, 4 a 6 semanas, como é que eu vou... Ele que chegou para ser um dos melhores wide receivers dessa temporada e tudo mais. Justamente, ele chegou para ser um dos melhores wide receivers da temporada, tem uma perda gigantesca que é o Dak Prescott. Não foi bem com o Dak Prescott, né? Ele teve um volume bom, mas não foi bem, não pontuou, não produziu. Agora provavelmente terá Cooper Rush, mas ele segue sendo o alvo principal desse ataque. E a gente cansou de ver jogadores, mesmo com running backs ruins e medianos, fazerem bonito no fantasy, porque a gente não pega o jogador em si, a gente não pega o time em si, se ele vai ganhar, se ele vai... A gente pega o jogador. E se o CeeDee Lamb for bem na semana, não tem, independente do quarterback que ele esteja, tanto faz, isso não muda nada, né? Então, eu acho que, por que eu acho interessante de se comprar? Porque o preço dele está viável. Até semana passada tu não ia conseguir pagar bem nele, tu não ia conseguir comprar ele. E nessa semana, esse preço caiu e tu tem uma oportunidade. Já vou falar dos caras de venda, só dar um golinho na água aqui. Jogadores que supervalorizaram nessa primeira semana de Fantasy. A começar por um tight end. Já falei dele na segunda-feira. Eu sei que teve gente que já correu atrás dele em waivers. E isso também facilita um outro ponto aqui, que eu tava pensando agora. O.J. Howard, o tight end do Houston Texans. Ah, mas como assim tu vai vender um cara que fez 2 touchdowns, foi um dos maiores pontuadores na posição de tight end da semana? Sim, eu vendo ele. Justamente por isso, né? Eu não sei se vocês chegaram a notar quantas bolas que ele recebeu, né? Ele recebeu 2 bolas, fez 2 touchdowns. Quantos targets que ele teve na partida? 2, né? Pô, ótimo, nossa, o cara é espetacular. Ele não teve volume. Ele foi um ótimo alvo, pode ser que ele siga sendo um ótimo alvo, siga fazendo touchdowns, mas o retrospecto recente dele não é dos mais favoráveis, né? Inclusive, ele saiu do Buffalo Bills, o Buffalo Bills entendeu que o Dawson Knox valeria mais a pena manter só o Dawson Knox como um grande tight end da equipe. Tem outros jogadores lá, mas enfim, não ter um O.J. Howard junto, né? Eu acho que o O.J. Howard é um grande jogador, mas eu já vi muito jogador se destacar numa semana, na semana seguinte, nas outras semanas, tu continuar escalando esse cara, esperando aquela pontuação de novo e ela nunca mais vir. Por isso, o custo de oportunidade aqui ele é muito alto para você que pegou inclusive ele nos waivers, dá uma olhadinha em outros caras que deram bid nesse cara. Se você joga no Sleeper, dá. Nas outras plataformas eu não sei como é que funciona. Não parei para prestar atenção. Mas no Sleeper tu consegue ver quem deu bid nele, né? Quem tentou buscar ele. Vai lá, oferece pra esse cara, tenta trocar, tenta ganhar um... Ainda mais se ele tá precisando de tight end, tu vai se dar bem. Outro cara que eu acho justo a troca nessa primeira semana é o Kareem Hunt, né? O Kareem Hunt, por mais que ele seja um cara bastante interessante ainda no Fantasy Football, um cara que pode ajudar principalmente num flex no seu time, eu acho que o valor dele subiu para um patamar um pouquinho mais alto nessa semana e eu acho que essa é uma chance de tu tentar vender ele a um preço que ele não realmente tem. Ele teve um volume mais baixo do que o Nick Chubb, só que ele saiu com touchdown, e o touchdown sempre potencializa os seus pontos. Não estou dizendo troque o Kareem Hunt que ele vai piorar, não é isso. Eu só acho que ele não vai se manter nesse nível. No ano passado ele também teve jogos de destaque e outros jogos que ele simplesmente desapareceu. E ele desaparece justamente porque o volume maior vai ficar em cima do Nick Chubb, e isso já foi visto na primeira semana. É claro que também teve questão do jogo, o jogo foi muito mais pegado do que é bom para um running back, muitas vezes, que o running back acaba se dando bem em jogos que está mais tranquilo, ele acaba tendo mais carregadas e tudo mais. Mas o Kareem Hunt aqui eu vejo não vender barato, tá? Tentar vender caro, tentar aproveitar essa posição dele, tentar aproveitar que ele acabou muito bem e valorizar o teu time.
conseguir um running back mais confiável do que o running back 2 do Cleveland Browns. E para fechar, um wide receiver, né? Esse aqui também muita gente pegou nos waivers, não sei se tinha gente que tinha nos times, ligas mais profundas de repente, que é o Devin Duvernay, o wide receiver do Baltimore Ravens, que também saiu com 2 touchdowns nessa semana. E eu até vou buscar uma estatística aqui, que se eu não me engano, ele teve baixíssimo volume. Nossa, eu tava entrando em Devin Singletary, em vez de Duvernay. Ele teve, vamos ver aqui, ele correu uma vez com a bola, teve 4 targets e 4 recepções, 2 touchdowns, 54 jardas. Ele que está no seu 3º ano já de liga, e ele nunca destoou assim, né? Por mais que antes tinha Marquise Brown por lá, mas não era uma grande competição, né? E quem deve ter o maior volume nesse ataque, que não vai ser uma coisa absurda, é o Rashad Bateman e também o Mark Andrews, que não foi muito bem nessa semana porque não fez touchdown. O Rashad Bateman até não foi tão mal, mas o Mark Andrews saiu sem o touchdownzinho dele, e isso acabou complicando um pouco a situação e favorecendo também um cara como o Devin Duvernay. Então aproveita essa supervalorização do Duvernay. Tu não vai conseguir um super valor nele, mas tu vai conseguir um valor razoável, que vai ter gente que daqui a pouco olhou pro seu elenco ali de wide receivers, não tá gostando. Pô, um cara que se destacou, foi um dos bons wide receivers da semana, vou trocar ele. Se deu mal, isso não vai se manter. Provavelmente isso não vai se manter. Vamos dar uma passadinha aí no chat, quem tá conosco aqui nessa noite de quarta-feira, aqui no nosso YouTube. Deixa eu abrir aqui o nosso chatzinho. Vamos lá, aqui para aparecer na tela. Cadê vocês? Aqui, agora vai. Quem tá conosco aí? O Eduardo Felipe Pereira, curioso com as compras-vendas dessa semana. O que achou? Dá pra encarar algum? Tem algum pra vender aí no teu time? Ou tem algum que de repente tu acha que dá pra comprar com um colega teu? É uma das dicas. Se tiver algum outro nome aí pra ver o que eu acho, se vale a pena ou não, manda aí nos comentários, manda aí no chat. Cofano tá conosco, boa noite, Gabriel. Gabriel Monteiro conosco também aqui, esse Monday Night Football te contar, Broncos decepção. Foi um bom jogo, né? Foi um jogo legal de assistir, né? Eu digo assim, eu passei um tempo da minha vida de NFL sem torcer pra ninguém, né? Eu não cheguei na NFL já torcendo pro Philadelphia Eagles. Eu comecei a torcer depois que eu vi o Philadelphia Eagles, foi o meu primeiro jogo em loco da NFL. Fui a Londres assistir Philadelphia Eagles e Jacksonville Jaguars com o pensamento, bom, o mando é dos Jaguars, deve lotar de Jaguars, eu vou acabar torcendo pros Jaguars. Já contei isso 1000 vezes aqui, mas se tem alguém novo aí, fica a história. E chegou lá, era uma invasão da torcida dos Eagles, e era o E-A-G-L-E-S Eagles a cada pouco. Cara, chega arrepiado de lembrar do momento, assim. Então, os Eagles ganharam a partida, eles tinham sido campeão um ano antes, então, tecnicamente, eu não sou campeão do Super Bowl, né? Eu não sou campeão do Super Bowl, não vi meu time ganhar o Super Bowl, torci pros Eagles contra os Patriots, não vou negar, né? Tenho até uma tatuagem da Philly Special no braço, pela jogada e não pela torcida dos Eagles. É claro que uma coisa também ajuda a outra, mas pela jogada, foi uma jogada que me marcou, minha jogada preferida da história. Inclusive, deixa a jogada de vocês preferida da história no chat aí, quero saber qual que é a de vocês. Se alguém também compartilha da Philly Special como a jogada preferida aí da história que você viu, né, que você assistiu. Não o passado, que você realmente estava vendo e disse, meu Deus, o que é isso? Mas voltando, aí eu acabei torcendo pros Eagles depois e eu acompanhei por muito tempo sem ver a NFL, sem ver um time. Eu assistia todos os jogos, gostava de tudo, todos não, mas os jogos da noite principalmente, assistia um jogo à tarde, depois quando descobri o Red Zone, então se foi, né, e já tinha o Fantasy rolando pelas entrelinhas ali. Inclusive, não, a página surgiu início de 2019, eu assisti os Eagles em 2018, então foi depois eu já comecei a torcer pros Eagles. E o que era legal de assistir? Era legal de assistir um jogo bom, um jogo pegado, um jogo que tu via que os dois times estavam querendo vencer, né? Os Broncos pelo Russell Wilson e porque eles almejam na temporada, e o Seattle Seahawks pra não deixar o Russell Wilson ganhar. Foi legal de ver, foi muito bom de ver. O Dantas tá aí conosco também, boa noite, Dantas. Cofano mandou aqui, fumble do Williams tirou 9 pontos dele, 6 do TD e 3 do fumble perdido, é verdade? Bem lembrado, não peguei esse ponto, né, não cheguei a pensar nessa situação, mas sim, né. Algumas ligas não são 3 fumble perdido, mas os 6 do touchdown
vai fazer diferença nessa pontuação dele. Dantas mandou aqui também, precisa da sessão os touchdowns da rodada que não ajudam ninguém. Os touchdowns da rodada que não ajudam ninguém, como assim? Me explica melhor aí que eu não entendi isso aqui. às vezes eu não entendo, depois eu vou pensar, eu entendi, mas eu não entendi agora, manda aí. O Eduardo mandou aqui pra nós, tenho James Robinson, mas já bastante running back bom, kkk, e preciso de wide receivers. O que você acha que eu consigo de wide receiver pelo James Robinson, já que ele tá valorizado? Realmente, ele é um nome que eu pensei em trazer aqui, mas ele é um nome que eu acho que ele pode dividir carregadas com o Travis Etienne depois do que eu vi no final de semana. Eu não imaginava isso, eu não imaginava que ele estivesse saudável para começar. Mas ele saudável, ele pode acabar dividindo carregadas e sendo um cara importante. Por isso, vamos puxar alguns nomes aqui, vamos dar uma olhadinha de wide receivers dessa primeira semana, né? O CeeDee Lamb tu não vai conseguir trocar de mano, teria que trocar mais um jogador aqui, impossível, né? Agora um jogador que de repente você conseguiria trocando pelo... Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui. Os nomes principais é muito difícil. Eu lembrei de um nome agora. Talvez, tá? É complicado. Mas dependendo do cara que tem ele, pode ser que dê. Que é o Deontay Johnson. É um cara que ele teve 12 targets, 7 recepções, mas terminou com só 8 pontos. E quem escolheu ele lá em cima pode estar meio que assustado. Questão Trubisky, eu não tô nem um pouco. Achei uma boa pontuação. Outros jogadores aqui que valeria a pena uma troca. Quem sabe o Jarvis Landry. Eu acho que tu consegue fácil, mas tu vai ter que buscar mais coisa junto. Porque o Jarvis Landry é um cara que tem um valor bem mais baixo, né? Mas eu gostei do jogo dele. Eu acho que ele não vai ser o cara principal. Eu acho, inclusive, que ele tem a possibilidade de ir diminuindo a sua ocupação durante a temporada, se o Michael Thomas se manter saudável e Chris Olave, mas de uma hora para outra. Quem sabe o Juju Smith-Schuster, alguns jogadores nesse nível, sabe? Eu acho que o Jarvis Landry até coloquei ele muito alto aqui, mas uns jogadores assim, Drake London talvez, né? Se alguém tem uma ideia aí, quem que você trocaria pelo James Robinson? Deixa aí também que eu já vou passar ali, a gente já fala sobre isso. O Luiz Henrique Caldas mandou aqui, Caldas de Almeida, mandou aqui, Cam Akers ou Kareem Hunt, rest of season? Me pegou dessa aí, essa não é tão fácil como parece. Eu diria que assim, né, se tu precisa de um cara pra fazer a diferença, eu manteria o Cam Akers, né? Eu escolheria o Cam Akers pelo resto da temporada. Eu acho que ele pode terminar melhor. Eu espero que ele tenha um volume maior com o decorrer das partidas. Acho que ele não está 100% ainda, né? O jogo também não foi favorável. Agora, o Kareem Hunt, eu acho que ele deve oscilar bastante. E eu prefiro ter um Cam Akers do que um Kareem Hunt no restante da temporada. Nesse momento. Posso estar bem errado, mas eu não vou ficar em cima do muro aqui. O Eduardo Felipe mandou também aqui, e qual tight end você aposta, tirando aquele top 3, Kelsey, Pitts e Andrews? Tô carente de tight end e de um wide receiver mais top no meu time. Olha, um cara que eu venho falando há um tempo é o Zach Ertz. Eu acho que ele pode terminar muito bem a temporada. Se deu bem na última semana por causa de um touchdown tardio, mas eu acho que ele passou um tempo machucado na pré-temporada. E isso, no finalzinho da pré-temporada, isso pode ter complicado um pouco essa primeira semana, esse volume. O jogo também, eu acho que saiu completamente do script que eles queriam. E acredito que o Zach Ertz é um cara que pode terminar bem, né? Um outro cara que eu gostei, que jogou contra os Eagles, eu gostei do que ele fez em campo, foi o TJ Hawkinson. Ele saudável, ele é um bom tight end na NFL. Darren Waller, que eu tava um pouco abaixo, até que apareceu, ele tá fazendo a função de um segundo recebedor à frente do Hunter Renfrow, mas eu sou um cara que eu não gosto muito de buscar tarina, eu prefiro apostar nos caras mais abaixo, que nem o Zach Ertz, que nem o Albert Okwuegbunam, que nem o Hayden Hurst. Eu não tenho essa necessidade de ir atrás de um... Kyle Pitts também é uma opção para se comprar barato essa semana, tá? Porque ele foi mal e tem muita gente já apavorada que pegou ele lá na segunda, terceira rodada. Fábio Macedo, boa noite. Boa noite, Fábio. Zeke ou James Robinson para escalar nessa semana? Vamos puxar os jogos aqui, porque, né, a gente tem que dar uma olhadinha nas semanas, que eu não lembro todos os jogos de cabeça. Mas eu vou te falar que eu quase certeza que eu vou de James Robinson.
Dividiu muita carregada com o Tony Pollard. Toda hora que eu achava, opa, agora ele se deu um pouquinho melhor, foi o Ezekiel Elliott. A gente tem uma amostra horrível dele sem o Dak Prescott, né? E enfrenta o Cincinnati Bengals, os Cowboys em casa. Já o Jacksonville Jaguars, vamos ver aqui. Enfrenta uns Colts. Eu vou de James Robinson, fácil. Colts aí perderam ano passado para os Jaguars, fizeram essa façanha. Eu vou de James Robinson para essa semana. Seattle Seahawks me deram imensa alegria. Pô, imagino, né? pode me cobrar minha aposta no Denver Broncos. Dantas mandou aqui também. Jogadores que fazem touchdown, mas ninguém escalou. Né? Tem uma lista aí, né? Tem uma lista bacana de jogadores que fizeram touchdown e ninguém escalou aqui. Vamos ver. Consigo pegar no flex. Touchdown que ninguém... Jahan Dotson, muita gente deixou no banco. Devin Duvernay. O próprio Clyde Edwards-Helaire, que fez 2, né? Só passar nos caras aqui. Dontrell Hilliard, eu deixei num banco também. Não escalei. O O.J. Howard, muita gente não tinha nem no elenco. Michael Thomas, dependendo da liga também, não deve ter escalado. Então, tem uma galera aí. Tem sempre uma galera. É um assunto bem legal de falar. Só pra incomodar todo mundo aí. Deixar um peso na consciência. Vamos voltar pra cá pro nosso chat. Olha o André Amaral por aí. Boa noite, André. TDs que não ajudam ninguém, igual o Equanimus Sam Brown do Verney. Isso aí. Pô, o Sam Brown é outro, né? Sam Brown, Dante Pérez. Só cara bom, né? Só cara que já falou em algum momento no Fantasy, mas que não dá. Bailou no Mike Williams e DJ Moore. Sim. Ainda mais com a lesão do Keenan Allen, né? Com a lesão do Keenan Allen, isso deve potencializar o Mike Williams, que não foi bem nessa primeira semana. O DJ Moore ficou atrás do Robbie Anderson, teve a questão do jogo, como o jogo se desenvolveu também, isso é válido. Eu sou um cara que eu já estava abaixo na semana passada no Moore. Eu sou um pouquinho... Assim, eu era o cara que, na época do draft, dependendo da posição que o Moore saía, eu até pegava. Se ele não tivesse ninguém com uma possibilidade melhor que a dele. Mas eu... não sei se é passado, o que é, eu não consigo ver um estouro do DJ Moore, e historicamente ele também sempre foi muito ali, né? Mas, comprar barato, né? Se eu tô com esse pensamento, se eu tô com esse valor lá embaixo, daqui a pouco quem tá com ele também tem um valor mais baixo do que ele realmente vale. É uma ótima pedida também. O Eduardo mandou parabéns pela live, sucesso, muito obrigado, Eduardo, obrigado a todo mundo que tá participando, de verdade, muito bom mesmo. Tô gostando dessa ideia desse ano, acho que deu... Eu já digo que já deu certo, né? Agora é tocar o resto da temporada e seguir aqui com o livecast. Curtis Samuel, 71% dos snaps, 11 targets. Jalen Waddle, 67% dos snaps, 5 targets. Tentador deixar o Waddle na reserva essa semana. Ainda mais pelo jogo, né? Contra o Detroit Lions. É um jogo que... E outra, eu tava dando uma olhadinha no site, lá no Next Gen Stats. Cara, o Curtis Samuel atacou muito o curto espaço de campo, né? Ele não teve jogadas longas. Ele tá sendo utilizado justamente como canivete suíço que eu falei na segunda-feira, como um todo. E isso, cara, ainda mais liga PPR, é muito interessante. Falar num Jalen Waddle que tá trocando lá figurinha com o Tyreek Hill é complicado. Até se eu não me engano... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou falar depois de Hill e Waddle, tá? Porque... tem um negocinho bem importante. Só vou passar aqui mais 3 recadinhos aqui no chat. Depois eu falo dos matchups favoráveis e desfavoráveis dessa semana. Pra gente também não deixar esse episódio longo, né? Tô passando de 1 hora em todos. Esse tava num ritmo bom. Aí eu caio no chat e entro no limbo do chat. É uma coisa maravilhosa. Rodrigo Silva de Brito mandou aqui. Boa noite. Miles Sanders pro resto da temporada. Acho que devo tentar trocar. Eu acho que... sim, tá? Eu acho que sim. Só que o preço nessa semana tá caro. O problema é o preço dele nessa semana, porque ele foi bem, fez o primeiro touchdown em 2 anos, tem essa possibilidade, inclusive falando no jogo, né? O Jalen Hurts foi muito bem na primeira etapa e na segunda ele deu uma caída e o Miles Sanders cresceu. Eu vi um detalhe que me chamou a atenção, que a equipe o coordenador defensivo do Detroit Lions colocou o linebacker Anzalone, ex-Patriots, colocou ele de spy no Jalen Hurts. Só que aí, né, famoso cobertor curto. Sobrou o Miles Sanders. Eu não me lembro onde é que eu vi isso. Mas eu acho que o Miles Sanders saudável, o problema dele é se manter saudável. Saudável, eu acho que ele vai dar uma temporada boa aí. O André mandou de novo, mandou mais um... De novo não, né? Tô começando
a bater pino aqui. Tá bonito demais esse layout, Gui. Sucesso sempre. Obrigado mesmo. E o Dantas, só pra fechar aqui, eu vou no Dantas e fechar no Matheus, que mandou também já recadinho aqui. Darnell Mooney, Robbie Anderson, Elijah Moore, DJ Moore. Preciso escolher 2 e com ninguém estou muito confiante. Assim, olha. Eu iria do Darnell Mooney. Eu acho que foi um jogo totalmente atípico e o clima não ajudou nem um pouco. Eu acho que ele deve melhorar, ainda mais que 2 outros wide receivers saíram com o touchdown. As defesas vão ficar um pouco mais ligadas nesse tipo de jogada. Então eu iria de Darnell Mooney. Com quem que jogam os Panthers? Panthers. Jogam contra os Giants. Eu iria no DJ Moore. Eu iria com os dois. A defesa dos Giants foi bem contra o jogo aéreo dos Titans, mas eu iria no DJ Moore e no Darnell Mooney. Deixaria o Robbie Anderson mais uma semaninha em situação ali. É um cara que é bom, eu tentei pegar ele, mas eu não botei muito dinheiro porque eu ainda acredito em alguns jogadores nos elencos, então eu não quis gastar muita coisa no Robbie Anderson, que já me fez me quebrar no passado. Mas eu deixaria mais uma semana para ver o que acontece com o Robbie Anderson. Então eu iria no DJ Moore e iria no Darnell Mooney. Para fechar agora, pra gente passar nos matchups, inclusive eu ia responder esse tipo de pergunta depois na hora dos gols, mas esqueci desse detalhe, né? Mas tudo bem, né? Faz parte do nosso episódio de hoje, o assunto principal é justamente o preview da rodada. O Matheus Rodrigues conosco aqui mandou: fiz Hero Running Back, pegando o Jonathan Taylor e tem o Darrell Henderson no elenco. É hora de vendê-lo por um running back mais seguro. Eu acho que, cara, o medo ele é real, assim, que o Cam Akers possa melhorar. Eu acredito muito nisso, mas eu somente venderia no Darrell Henderson se eu pegasse alguém mais seguro mesmo. Um cara que é garantido que vai ser running back 1. Aí eu pegaria, mas para trocar por um cara que também, por um Travis Etienne da vida, eu não trocaria, por exemplo. Não faria uma troca, bolaria uma troca para isso. Aí eu ficaria com o Darrell Henderson, que eu acho que seria mais seguro. Mas se tu consegue juntar daqui a pouco um outro jogador, pegar um cara mais alto, quem que foi? Até um Christian McCaffrey da vida, que fez uma pontuação, uma das mais baixas dos últimos 2 anos dele, praticamente, né? Mas fez o touchdown que ajudou. Se ele não tivesse feito o touchdown, nós ia estar falando dele que ele foi mal nessa semana. Mas um cara assim, eu digo, tentar pegar um cara garantido mesmo. Eu vou fechar a última aqui porque esse assunto é importante. J.K. Dobbins full hoje é uma esperança para algumas ligas minhas. Eu tenho também, eu troquei na minha liga principal pelo J.K. Dobbins. E eu tinha o Mike Davis bem confiante. Eu botei o Mike Davis e viralei, né? Agora tem um detalhe, ele treinou full, aí colocaram ele como healthy, né? Como saudável, e depois colocaram ele como questionável. Então vamos esperar. É aquela decisão provavelmente de hora de jogo, muito provavelmente pro J.K. Dobbins. Mas ele saudável, ele deve ser o workhorse da equipe aqui, uma equipe que sabe correr bem com a bola, né? Vamos passar agora pro nosso... Vamos trocar o nosso layout aqui. Vamos passar pro nosso preview da rodada, onde a gente fala, né, dos matchups favoráveis e desfavoráveis de todas as posições: quarterback, running back, wide receiver e tight ends. Pausa pra aguinha. E começando pelos quarterbacks. Quem são quarterbacks que têm confrontos favoráveis nessa segunda semana? Um deles, Jared Goff, do Detroit Lions, que encara o Washington Commanders. Ele demorou um pouquinho para engrenar, teve um primeiro drive bom com o Detroit Lions, muita corrida, depois ele conseguiu achar o Amon-Ra St. Brown mais para metade do jogo em diante, mas contra os Commanders eu acho que é uma possibilidade boa para ele ser uma opção aqui para ligas, principalmente ligas Superflex, para ser uma opção de streaming, algo nesse sentido. Nada que vá assim transformar ele daqui a pouco num quarterback 1, mas liga Superflex, quarterback 2, tá justo. Outro cara justo para o quarterback de liga Superflex, ligas mais profundas, é o Jacoby Brissett, que enfrenta o New York Jets nessa semana em casa, vem de uma vitória, vem embalado, vai correr bastante com a bola provavelmente também, mas a gente viu um cara que lançou muitas bolas para um cara chamado Donovan Peoples-Jones. Isso me chamou muita atenção, 11 targets pro Peoples-Jones, poucas pro Amari Cooper, mas, né, quem sabe aí contra uma defesa dos Jets, isso não ajude a potencializar ele nessa semana 2. E um outro cara que na semana passada teve um confronto muito complicado, mas que nessa semana tem um confronto bem interessante, é o Matthew Stafford do Los Angeles Rams, que enfrenta o Atlanta Falcons em casa de novo, vai jogar mais uma vez em casa de novo, e nada como pegar um Atlanta Falcons para tentar aí uma vitória
e dar uma moral para essa equipe. Os jogadores que têm confronto desfavoráveis, né, confrontos favoráveis nessa segunda semana, um deles, Ryan Tannehill, quarterback do Tennessee Titans, que enfrenta o Buffalo Bills em Buffalo. Ou seja, não escala Ryan Tannehill nem pagando. Esquece. Mitchell Trubisky é outro cara, outro quarterback que tem um confronto complicado nessa semana. Encara o New England Patriots em casa. Pode ser que ele tenha uma pontuação decente, até pode ser, mas eu não vou arriscar em nenhum lugar. E um outro cara é o Baker Mayfield, que a gente falou aí de DJ Moore e tudo mais. O confronto dele é mais complicado do que parece como quarterback, né? Como quarterback, os wide receivers não têm tido tantos problemas em pontuar, mas os quarterbacks têm sofrido um pouquinho, até porque aí envolve mais outros jogadores, se não só a secundária, né? E o Baker Mayfield encara os Giants fora de casa, Giants que vem embalado, venceram os Titans. Brian Daboll foi muito bem, mas eu me preocupo muito mais com o ataque do que com a defesa dos Giants. Eu acho que o Baker Mayfield ainda é uma possibilidade aqui de opção viável em ligas superflex, em ligas mais profundas. E a minha aposta da semana é um quarterback que não foi um estouro no Fantasy na semana passada, mas que tem uma possibilidade real de ir evoluindo com o passar dos jogos. Eu acho que dá para escalar ele mesmo no confronto difícil. Eu não ia... Apostas da semana, né? Um abraço pro Cofano, que ele que deu essa ideia o ano passado ainda, né? Pô, seria bacana se tu desse um nome aí. E é até pra brincar um pouco com vocês, né? Jogadores que eu apostaria, né? Que podem dar um recado na semana. E ele é o Tua Tagovailoa do Miami Dolphins, encara o Baltimore Ravens fora de casa. O jogo não é tão fácil, não é fácil. Mas o Baltimore Ravens cedeu pontinhos aí pro Joe Flacco, né? O Joe Flacco terminou ali com seus 15 pontos. E um cara como o Tua Tagovailoa pode se sair até melhor que o Joe Flacco, né? Pelo menos em tese deveria se sair melhor que o Joe Flacco. Por isso ele é minha aposta dessa semana. Acho que ele, e também com essa questão de ir melhorando o retrospecto dele com os wide receivers, isso pode ajudar bastante. Passando para os running backs, jogadores que têm confrontos muito bons nessa semana. Uma dupla, dá para se dizer aqui, que a gente falou já nesse início de podcast. Nick Chubb e Kareem Hunt, que enfrentam o New York Jets em casa. Vêm embalados também, os dois fizeram um bom jogo contra o Carolina Panthers. Então aqui é a questão do Kareem Hunt, que eu disse, vende ele e tudo mais. Ele pode ter mais uma semana muito boa, né? Inclusive, se o cara que tu vai vender é um cara que tu vai escalar, eu diria para esperar mais uma semana. Segura, não vai entregar de mão beijada um cara assim, né? Ainda mais que tô precisando da vitória. Cara, mantém ele mais uma semana, né? Mas se tu tá com ele sobrando, se ele não é teu titular, não tem problema, porque nessa semana vai dar um jogo muito interessante para os running backs lá dos Browns. Outro jogador que foi minha aposta da semana na semana passada e foi, né, em tese bem, Antonio Gibson, que enfrenta o Detroit Lions fora de casa. Os Lions tiveram problemas, né, com os running backs dos Eagles, tanto que sofreram touchdowns corridos pelo Jalen Hurts, pelo Miles Sanders, pelo Boston Scott e pelo Kenneth Gainwell. Então, Antonio Gibson é um cara que, na minha opinião, se tivesse galera das apostas aí, meio touchdown ou mais, eu acho que ele vai sair com um touchdown nessa semana também. Eu acho que ele fez touchdown semana passada ou não. Agora eu não tô lembrado. Já foi segunda-feira, já. E outro cara que foi minha dica para comprar nessa semana, pode ser que tenha uma boa semana já de cara. David Montgomery enfrentando o Green Bay Packers fora de casa. Não é de hoje que os Packers têm uma certa dificuldade contra o jogo corrido. E isso pode ajudar muito nas pretensões do Eberflus, se ele quer vencer lá no Lambeau Field. O que iria, eu não digo que chocar o mundo, mas ia dar uma mexida muito grande nessa situação Packers e tudo mais, futuro e tudo mais. Então o David Montgomery tem um confronto favorável. Quem tem confronto desfavorável nessa semana? Leonard Fournette. O running back do Tampa Bay Buccaneers enfrenta o New Orleans Saints fora de casa e tem um confronto complicado. Se eu deixo ele no banco, muito provavelmente eu não vou deixar ele no banco, pelo volume, né? Mas, se ele vai ter uma semana ruim, aí eu também não posso garantir que ele não tenha, né? Sempre quando os confrontos são difíceis, não quer dizer que o cara não vai ir bem, mas que ele tem uma chance maior de ir mal, com certeza. Outro cara que eu não vou deixar no banco, mas que eu sei que eu posso sofrer um pouquinho com ele, é o Cordarrelle Patterson, running back do Atlanta Falcons. Encara o Los Angeles Rams fora de casa, confronto complicado pro time inteiro dos Falcons. Eu vou dar um colinho aqui pra cachorra, que ela tá pedindo. Segunda-feira ela subiu no colo, ficou quietinha até o final do programa, tudo certinho. Então sobe de novo,
que aí ela não me morde, pelo menos. Mas baixa a cabeça, hein. Outro cara que tem um confronto desfavorável nessa semana, não foi tão bem, teve volume até razoável, mas não foi tão bem no geral, foi o Rashad Penny do Seattle Seahawks, né? A gente viu que ele sim é o número 1 da equipe, vai trabalhar nesse sentido, enfrenta a defesa do San Francisco 49ers, que na semana passada fez um bom trabalho contra o Montgomery, sofreu um touchdown do Herbert, mas nessa semana tem a capacidade de parar esse ataque terrestre do Seattle Seahawks. E a minha aposta da semana, já falamos dele também lá no nosso abre-jogo, vamos dizer aí, no nosso abre-episódio. Miles Sanders, running back do Philadelphia Eagles, que encara o Minnesota Vikings na próxima segunda-feira, no segundo Monday Night Football. Temos 2 jogos. Inclusive, eu não passei pelos jogos, vamos dar uma passadinha aqui por todos os jogos, né? Amanhã à noite temos Chargers e Chiefs, né? Jogo divisional. Chargers aí sem Keenan Allen. Complicou, né? Ficou complicada a situação para eles ali. A gente já sabe que vai ser um jogo mais difícil para os Chargers. Dolphins, jogos no domingo dia 18. Dolphins e Ravens, Jets e Browns, Commanders e Lions, Colts e Jaguars, Buccaneers e Saints, Panthers e Giants, Patriots e Steelers, Falcons e Rams, Seattle Seahawks contra o San Francisco 49ers, Bengals e Cowboys, Texans e Broncos, né? Um bom jogo aí, de repente, para os Broncos tentar já dar a volta por cima em casa, Cardinals e Raiders, 2 também que perderam aí, esse jogo eu acho que vai ser interessante. Bears e Packers no Sunday Night Football, né? Sempre é legal ver um Bears e Packers. Na segunda-feira, então, temos 2 jogos, Titans e Bills, né? Mais cedo. E depois temos o Minnesota Vikings e o Philadelphia Eagles. E o episódio, segunda-feira, vai estar bem na hora do jogo. Hoje tu consegue acompanhar a live pelo celular, enquanto tu bota na TV o joguinho. Dá pra dar um jeito, né? Então, segunda-feira, segue às 8 horas da noite a nossa live aqui falando do review da rodada. E eu vou deixar esses 2 jogos de fora do review da rodada. Certo? Combinado? Segunda-feira. Voltando aqui, wide receivers que tem confrontos favoráveis, né? Falei que ia falar deles, estão aqui. Tyreek Hill e Jalen Waddle. Eles encaram o Baltimore Ravens fora de casa. E tem um confronto favorável para a posição de wide receiver. Por isso que eu acho que, por mais que o Tua no papel não pareça um jogo favorável, se ele conseguir distribuir bem a bola, ele vai dar essa pontuação para os seus wide receivers e, consequentemente, vai ter uma possibilidade de ter uma boa semana também. Outros caras que têm um confronto favorável, a Amari Cooper e o Donovan Peoples-Jones, que encaram o New York Jets. A gente está falando dos Jets aqui, confrontos favoráveis para quarterbacks, para running backs e para wide receivers, ou seja, oficialmente nosso saco de pancada do Fantasy nesse momento. E olho no Donovan Peoples-Jones, é um cara que eu vou ficar cuidando ali no detalhe na próxima rodada. E quem tem outro confronto favorável? A.J. Brown, quem sabe Devonta Smith, né? Quem sabe porque vendo o jogo inteiro a gente viu que o Devonta Smith foi mal utilizado. Isso pode ser que mude, pode ser que com os jogos aconteça com mais frequência. Pra mim, garantido o A.J. Brown. Devonta Smith eu penso se eu escalo ou não. Mas o confronto é favorável contra o Minnesota Vikings e eu acho que pode ser um baita jogo pra fechar a nossa semana de NFL, nossa semana 2 da NFL. Porque depois que começa, tu sabe como é que é, né? Parece que voa o tempo, né? Pra gente que gosta de NFL, gosta de fantasy, é uma loucura. Confrontos desfavoráveis nessa segunda semana de NFL. Treylon Burks e Robert Woods, que vão lá para Buffalo enfrentar os Bills, por mais que não seja num ambiente hostil de final de ano, que é muito frio em Buffalo, mas já não foram bem na primeira semana, banquinho nos dois, né? Onde eu tinha o Robert Woods, eu escalei e me dei mal, né? Que bom que não deu problema nenhum. Escalei ele no Scott Fishbowl, venci o Scott Fishbowl, mas tem uma questão nesse ano também de pontos contra a mediana da sua divisão, que te dá mais uma vitória ou uma derrota, e eu perdi por 1.58 pontos. Então eu tenho uma vitória e uma derrota em uma semana, por causa dessa questão da mediana. Mas estamos na briga, estamos com o time bem encaixadinho. Outros caras que têm confrontos complicados nessa semana são Brandon Ayuk e Deebo Samuel, que enfrentam o Seattle Seahawks em casa. Confronto complicado, a gente viu ali um Jerry Jeudy que conseguiu vencer um duelo e fazer um touchdown, um Courtland Sutton que por um determinado momento no jogo se destacou, mas aqui podem ter problemas. Brandon Ayuk já não foi bem na primeira semana e o Deebo Samuel, se não fosse o touchdown, teria ido pior, mas ele não foi
se eu não me engano, foi até o wide receiver 3 mesmo com o touchdown, algo assim, né? Teve fumble, se eu não me engano. Mas eu lembro que eu falei na segunda que eu disse, não, o Deebo Samuel porque eu tava com o touchdown na cabeça. Quando eu olhei pro lado os pontos, eu digo, ih, caramba, não foi nada bem. E outros caras que tem confronto difícil nessa semana, Deontay Johnson, Chase Claypool, George Pickens, enfim, jogadores, wide receivers do Pittsburgh Steelers que encaram o New England Patriots. Então esses jogadores é bom evitar. O Deontay Johnson eu acho mais difícil, o Chase Claypool pode ser que tu tenha essa possibilidade, mas além do confronto ser difícil, a gente tem questão do Mitchell Trubisky, isso... ok, venceram a partida, mas eu não vejo a hora que Kenny Pickett vire titular nessa equipe. E a minha aposta da semana na posição de wide receiver é um wide receiver do Tampa Bay Buccaneers, né? Não é uma aposta propriamente. Aqui vamos dizer, a única opção das 4 que eu subi em cima do palanque aí e tô tranquilo com ela, que é o Mike Evans. Ele encara o New Orleans Saints fora de casa, duelo divisional. Tom Brady não foi uma maravilha passando a bola nesse primeiro jogo ali contra os Cowboys. Não venceram por mérito dos Buccaneers. Eu acho que foi muito mais demérito dos Cowboys esse primeiro jogo. Mas o Mike Evans para mim é um cara que nessa semana vai sair com uma boa pontuação. A gente sabe que o Julio Jones está pedindo passagem, mas o Julio Jones eu acredito que não consiga se manter em campo por muitos snaps. Ele vai entrar aqui e ali, pode sair com touchdown. A gente tem um Jalen Darden aparecendo, quem mais... que foi outro jogador que também eu vi aparecer bastante no jogo, né, mas não bem. Por isso, o Mike Evans é o cara, né? O Cameron Brate também não foi tão bem assim. O Mike Evans, pra mim, é a aposta da semana. Eu escalo ele sem problema nenhum. Não foi tão bem na primeira semana, mas eu acho que essa segunda semana ele tem a possibilidade de bater lá no teto. Eu acho que é o que eu tô esperando, pelo menos. Tight ends agora, para fechar nossos matchups favoráveis e desfavoráveis. Os tight ends que tem confrontos bons nessa semana, que vale a pena escalar. Eu diria que todos vale a pena, a não ser um ali que pode ser que não jogue, né? Tyler Higbee, do Los Angeles Rams. Eles encaram o Atlanta Falcons. Tyler Higbee foi bem na primeira semana, recebeu muitas bolas, não foi bem tanto em pontuação, né? Não foi um cara espetacular, mas ele teve 11 targets, se eu não estou enganado. Então, parte do princípio que dá para se ter uma confiança, né? Sem esperar que ele vai virar ali um cara top 5 da liga, acho isso muito complicado. Só se o Allen Robinson não se destacar e ele acabar assumindo essa posição de segundo melhor recebedor da equipe. Mas o confronto é favorável, então vale a pena escalar ele nessa semana. Um cara que vale a pena escalar se ele estiver saudável, se ele estiver no jogo, é o George Kittle, do nosso San Francisco 49ers, que encara o Seattle Seahawks. O problema é ele vai jogar ou não, né? Se ele jogar, tu escala sem problema nenhum, nem se esquenta com isso. Se ele estiver disponível no jogo, estiver no jogo, tu escala, mas ele não treinou bem a semana, tal. Cara, se ele tiver pro jogo é porque ele tá bem, ele vai pro jogo, ele vai jogar. Simples assim. E o outro para fechar as matchups favoráveis dos tight ends é o nosso Albert Okwuegbunam, o Albertão. Encara o Houston Texans em casa e é o jogo pro Russell Wilson, pra turma toda ali, Nathaniel Hackett, darem a volta por cima. E o Albertão mostrou que ele tem a capacidade de ser o tight end titular da equipe, que a equipe não vai sentir falta do Noah Fant, tanto que o Noah Fant não foi nem algo relevante no Seattle Seahawks. Então, Alberto, confronto favorável, ótimo nome. Alberto, Tyler Higbee, bons nomes, baratos, jogadores que podem estar aí nos waivers. Já vi gente me mandar foto de waivers com os dois, então fica a dica. Ambos têm confrontos favoráveis se tu tá aí com dúvida do seu tight end titular. E jogadores que têm jogos complicados nessa semana. Um deles, Dawson Knox, do Buffalo Bills, que encara o Tennessee Titans, mas é um cara que é difícil de deixar no banco. Eu já falei isso, acho, semana passada. O Dawson Knox, ele tem a possibilidade de sair com touchdown, e todo tight end que tem essa possibilidade, que está em campo por muitos snaps, podem sair com touchdown, e aí mesmo num confronto desfavorável, eu não tiraria ele da equipe, né? Nem por um Alberto, nem por um Tyler Higbee, por exemplo. Ian Thomas e Tommy Tremble também têm confrontos favoráveis, mas não são relevantes. Eles jogam contra os Giants, e os Giants têm feito aí têm conseguido segurar os tight ends adversários. Por isso, mesmo ligas mais profundas, se puder evitar esses jogadores, você faz bem. E um outro cara, Dallas Goedert, do Minnesota Vikings, encara o Minnesota Vikings, do Philadelphia Eagles. Ele até apareceu bem no último jogo, em pontos ali, mas eu acho que o jogo vai passar muito mais pelos wide receivers nessa partida contra os Vikings. Ele deve sair, tem a possibilidade de touchdown, dependendo de quem tu tem no elenco, né?
tu vai acabar escalando ele. Se eu tenho no elenco ele e o Albert O, eu escalo o Albert O. Se eu tenho o Tyler Higbee, eu prefiro o Dallas Goedert. E a minha aposta da semana é um cara que eu sei aí de gente que já até dropou ele em algumas ligas. Sim. Cole Kmet, tight end, do Chicago Bears. Ele encara o Green Bay Packers, fora de casa, eu sei, mas ele pode ser um ponto crucial para a vitória dos Bears, se eles almejam uma vitória contra os Packers, né? Um bom alvo na red zone, um bom alvo para posse de bola, e isso é importante, manter o Aaron Rodgers fora de campo, né? A gente cansa de ouvir isso, né? O quarterback bom tem que ficar sentado no banco quando está enfrentando ele. É a melhor maneira de parar um quarterback, é o cara não estando em campo. E o Cole Kmet pode ajudar nesse estilo de jogo que pode ser muito mais de posse de bola, de queimar cronômetro contra o Green Bay Packers. Fechou meus matchups favoráveis e desfavoráveis, minhas apostas. Bora lá pro chat, só dar aquela hidratadinha agora. E vamos ver se a gente fecha em menos de uma hora essa live aqui. Não, isso não é pra você não deixar comentário, tá? É só pra ver se... Tem alguma dúvida de escalação? Esse é o momento. Manda aí no chat que a gente troca uma ideia. Eu já falei algumas dúvidas de escalação antes, mas vamos seguir. O Dantas mandou aqui também. Troquei DJ Moore por Dobbins nessa esperança. Eu acho justo. Eu acho uma boa troca, né? Precisando de running back, eu acho... Eu trocaria, né? Eu acho... Mesmo pelo valor dele estar mais baixo, pelo valor do Dobbins ter essa situação, eu acho que foi uma boa troca. Cofano mandou aqui, vendo ao vivo minha ideia. Isso aí, ó. Não, a ideia não foi ao vivo, né? Foi no podcast de dar as apostas. Mas agora está aí ao vivo no YouTube para todo mundo ver. Eduardo Felipe mandou aqui, qual sua grande aposta para esse ano de running back e wide receiver? Aquele aleatório que termina no top 10. Eu tô achando o Jerry Jeudy. Eu diria Courtland Sutton, né? Um cara que deve terminar no top 10, que tá um pouco fora, né? Não é uma grande aposta, mas é o Michael Pittman. É um cara que tá sempre fora do radar, mas no mundo do fantasy muita gente já tá de olho no Pittman. Liga Dynasty, o valor dele tá barato, pode aumentar, deve aumentar durante a temporada. E outros jogadores que podem terminar no top 10 aí de running back e wide receiver. Deixa eu pegar aqui os rankings para dar uma olhadinha, né? Quem são os jogadores hoje que estão mais alto e que poderiam... eu não quero entrar no site da NFL. Vamos lá. Running backs. Running backs que podem terminar no top 10 e que não estão no top 10 nesse momento, né? Que não, vamos dizer assim, que não estariam, que podem ser uma possibilidade. E grande aposta, vamos botar lá depois do top 30 running backs. Que tem a chance de terminar no top 10, que tem teto para isso. Tô olhando para eles aqui agora. Miles Sanders e Cordarrelle Patterson. São dois nomes que para mim... Quem sabe o Darrell Henderson se o Cam Akers não vingar. São dois caras que para mim tem teto de terminar no top 10. Diria que mais o Cordarrelle Patterson, pelo que a gente já viu, ele já terminou no top 10. E se o Miles Sanders se mantiver saudável, se conseguir fazer um touchdownzinho aqui ou ali, já que a defesa começa a cuidar o Jalen Hurts muito também na red zone, na end zone adversária, o Miles Sanders pode acabar fazendo touchdowns, ele pode acabar nessa briga aí. E de wide receiver, uma grande aposta. Vamos lá pro top 30 também, que tem a possibilidade de terminar no top 10. Michael Thomas, né? Exatamente a posição número 30. Michael Thomas é um cara que pode terminar dentro do top 10. E eu não tiraria também uma possibilidade do Darnell Mooney, que está aqui na 25ª posição. Eu puxei um ranking aqui, Half PPR do Fantasy Pro, só para dar uma olhada nos nomes, para ir lembrando. Mas são caras que, na minha opinião, podem terminar no top 10. O Michael Thomas, se ele se mantiver saudável, se produzir como produziu. E o Darnell Mooney eu ainda acho que tem como. Não é um jogo ruim que vai tirar um cara do top 10. Dificilmente um jogador no top 10 termina todos os jogos ali super bem. Outros jogadores aqui, eu acho que assim que corre muito, muito por fora, um Drake London da vida, um Christian Kirk da vida, mas muito por fora. Muito por fora mesmo, não dá nem pra... aí seria a grandíssima aposta. Né? Esses jogadores aí pra mim, nem vai. O Dantas mandou aqui uma série de perguntas, então vamos lá. Dantas mandou o Devonta Smith zerando e Prescott... É verdade, o Smith zerado. E o Prescott saindo no meio do jogo me destruíram na League One. E olha que o Devonta Smith...
Eu ainda acho que ele pode... Eu tenho essa visão de que o Devonta Smith pode aparecer, pode acabar virando um alvo bem interessante quando as defesas passarem a acompanharem muito essa situação A.J. Brown. E foi muito evidente que o Jalen Hurts buscou muito o A.J. Brown. E ok, isso é fato, né? A gente via Matt Ryan buscar Julio Jones à torta direita e o Julio Jones continuar pontuando. Isso pode acabar acontecendo, mas de vez em quando a gente via o Mohamed Sanu aparecer. Então, nesse sentido, eu acho que a gente não dá pra desmerecer, né? Deixar tocar ele pra escanteio, mas sinalzinho de alerta aí ligado. Half PPR, só Dantas aqui agora, pelas outras 3 também. Half PPR, Gabriel Davis, DJ Moore, Curtis Samuel e DJ Shark, 2 vagas. Gabriel Davis, sem dúvida, não tiro desses caras aí, pra mim é a melhor opção. Então, Gabriel Davis é um deles. E a outra dúvida ficaria entre DJ Moore e Curtis Samuel, né? E tá precisando do teto pra esse jogo? Eu iria de Curtis Samuel, sinceramente. Eu acho que pensando no teto, eu iria no Gadget Player lá de... Eu tinha uma expectativa muito boa nele no ano passado, com o Ryan Fitzpatrick e tudo mais. E a conexão funcionou, teve muitos targets, foi muito utilizado. Eu acho que ele pode ser utilizado também porque o confronto é interessante contra os Lions. Então, isso pode acontecer nessa segunda semana. O A.J. Brown funcionou bastante ali naquele joguinho curto. Quem sabe é onde o Curtis Samuel pode aparecer. Colocaria Gabriel Davis e Curtis Samuel. Bancaria o DJ Moore. PPR, CeeDee Lamb, Brandin Cooks, Gabriel Davis, Darnell Mooney, 2 vagas. Brandin Cooks, PPR, é um cara que eu escalo, assim, sem medo. Agora a outra é uma decisão difícil. A outra é uma decisão bem complicada mesmo. Bem complicada. Eu diria que... Olha... O CeeDee Lamb é difícil de tu botar ele no banco, né? É bem complicado. Mesmo com Cooper Rush. Eu daria esse voto de confiança no CeeDee Lamb pela necessidade dos Cowboys em casa, mais um jogo em casa sem... Não gosto do Mike McCarthy, sabe, tem muitos problemas com ele, mas eu acho que o jeito dos Cowboys jogar sem o Dak Prescott é fazer o simples, é tentar colocar o CeeDee Lamb numa boa situação de jogo, né, pro Cooper Kupp também, pro Cooper Rush não errar. E isso pode passar por um jogo mais confortável para ele, rotas mais simples, mais curtas, e esperar que o CeeDee Lamb depois faça o restante com jardas após a recepção. Então, eu não conseguiria botar ele no banco, e o Brandin Cooks para mim é um cara que em PPR é muito importante. E a última perguntinha aqui do Dantas, PPR, Devin Singletary ou Melvin Gordon? Eu vou em Devin Singletary, né? Ele teve alguns targets, Zach Moss foi muito bem aproveitado. Não esperava isso, esperava que o James Cook seria um pouco melhor aproveitado, mas pelo visto eles vão dar uma oportunidade pro Zach Moss, nesse início de temporada pelo menos. Mas o Melvin Gordon eu acho que perdeu pontos com aquele fumble. Eu acho que aqui, mesmo PPR, Devin Singletary é um cara que eu colocaria. Emanuel Durão conosco aí, parabéns pelo trabalho, muito obrigado, Emanuel, obrigado pela confiança também, em estar nos assistindo aqui, e uma boa sorte nas suas ligas de fantasy. O Russell Wilson, pô, Russell Wilson, o que aconteceu segunda-feira, né? Sentiu a pressão lá em Seattle, né? 12 maior que 13, que maior que 3, né? Então, isso é uma verdade, né? Ninguém não é nenhuma mentira. Bom demais o canal, boas informações, tem me ajudado muito. Obrigado mesmo. Espero que tenha ajudado a achar o caminho da vitória na próxima semana, quem sabe também, né? Se não na NFL, mas no nosso Fantasy Football. E o Dantas mandou aqui também, pergunta inversa, Nico Collins, Michael Gallup e Rondale Moore. Cortar um no banco. Eu falei na segunda-feira, no episódio de segunda-feira, que o Michael Gallup é uma opção de drop nas ligas. E eu, assim, vou confirmar hoje. Eu estaria em Michael Gallup e Nico Collins, principalmente. Né? Um dos dois. Eu não sou um cara muito fã do Nico Collins, mas ele é um cara mais novo e tal. Gosto muito do Michael Gallup, mas ele não está saudável. Eu acho que ele vai perder mais um tempinho nesse início de temporada. Então eu droparia na necessidade de Michael Gallup, porque eu vejo, assim, se ele não jogar de novo, ele vai estar disponível semana que vem. E se o Nico Collins virar uma dúvida no teu elenco, tu ainda pode pegar o Gallup de volta na semana que vem. Eu acho que isso não vai atrapalhar, né? Na semana que vem, na outra. Até se ele jogar daqui a pouco com o Cooper Rush pode complicar um pouquinho. Outra pergunta aqui do Dantas. Tyler Boyd
Tyler Boyd, que pensar se T. Higgins ficar fora. Tyler Boyd automaticamente se torna a segunda opção desse ataque, né? Por mais que tenha o Hayden Hurst, o Javonte Williams teve 13 targets, né? Foi a segunda opção nesse último jogo, não, acho que foi até a primeira opção no último jogo. Mas o Tyler Boyd, a gente sabe, o histórico dele mostra isso, que ele é um cara competente, que ele consegue, né, era um bom nome, por exemplo, para ligas best ball, para se pegar em ligas best ball, pela capacidade dele de ter jogos em que ele poderia explodir. E eu acho que ele valoriza bastante sem o T. Higgins, bastante mesmo. Eu acho que ele vale a pena ir, no mínimo para um flex, ser escalado. Acho que ele vai crescendo, acho que ele vai ter mais volume que Hayden Hurst. Não sei se mais do que o Javonte Williams, porque o primeiro jogo mostrou um volume muito alto pro running back. Correr atrás do placar também, né? Tem essa questão. O Russell Wilson é um cara inteligente. Mas o Tyler Boyd se torna aí, na minha visão, o segundo recebedor da equipe enquanto T. Higgins estiver fora. Esse foi nosso podcast de hoje, nosso livecast de hoje. Muito obrigado a todos que participaram desse livecast. Lembrar você, né? Deixa aquele gostei aí. Aproveita que tá ainda na live aí, deixa o teu gostei. Né? Se não está inscrito no canal, se inscreve no canal, mande para os seus amigos, vai ficar disponível on demand aqui em vídeo, vai ficar também em podcast, então assine o podcast, onde puder, lá no Spotify, eu sei que dá para deixar 5 estrelinhas, deixa 5 estrelinhas por lá também, que ajuda bastante, bastante mesmo. Vi que gente apareceu aí, eu vou só fazer o jabá e depois eu termino com a pergunta do nosso chefe Léo Corradini. Chegou tarde, mas eu te vi aqui, né? Eu tenho que tirar o chat da tela, senão eu vejo e não consigo deixar de responder. Mas, aproveitando, né, assine o nosso podcast semanal. Todo livecast vai pra lá. Hoje à noite eu já posto nas plataformas. E também, né, siga-nos nas redes sociais, @fantasyfutebolista no Instagram, F_futebolista no Twitter. E a pergunta do Léo Corradini, no chefe Léo Corradini, Albert ou Gerald Everett, chegou tarde, eu falei desse cara aqui, né? Não, mas eu não vou dar uma volta lá e assiste. O Albert O tem um matchup favorável nessa semana, então vai nele, sem dúvida alguma. Mandou aí que chegou tarde, valeu, tamo junto, né? Parceria de longa data aí já também. E o Dantas mandou aqui, Keenan Allen fora, será que Mike Williams agora vai ou sobra mais pro Palmer? Ótima pergunta mesmo, pra fechar nosso podcast, é a última. Eu vou até sair aqui da tela, porque senão vai começar a aparecer, mas essa é a última, senão vai ficar muito longo o podcast. O Josh Palmer, nossa, cheguei a balançar tudo aqui, ainda bem que não caiu a câmera. O Josh Palmer é um cara que eu ouvi muito isso na fora da temporada, que ele teria uma temporada melhor, mas que o complicador dele é ser um cara que tem características parecidas com o Keenan Allen, que ele seria um cara mais de posse de bola, mais de targets, mais de manter o time em campo, mais de receber bolas curtas. Do contrário do Mike Williams, que é um cara que tem a possibilidade de chegar no fundo de campo muito mais fácil. Então, por mais que sobre, acredito eu, um volume maior para o Mike Williams, o Joshua Palmer pode ganhar, pode se tornar uma opção viável nas ligas. Eu sei que em ligas mais profundas a galera já estava de olho nele, mas eu acho que enquanto o Keenan Allen estiver fora, o Joshua Palmer pode virar uma opção aí segura no flex da galera. Fechou? Esse foi o nosso podcast de hoje, nosso livecast de hoje, nosso programa aí semanal sobre preview da rodada. Na semana que vem, na segunda, a gente fala sobre o review, traz streaming, traz waivers. E tendo alguma dúvida, chegou atrasado, não tirou a dúvida aqui no episódio, manda lá no Instagram que a gente troca uma ideia. Hoje já teve post de escalação, sexta tem post de trocas e no sábado tem o Dúvidas de Última Hora, que deixou para a última hora para resolver, que é o melhor momento, a gente troca uma ideia por lá. Fechou? Boa sorte, boa semana a todos, nos falamos na semana que vem. Um abraço!